Você já sentiu que faz tudo certo? Afirmações, visualizações, caderno da gratidão, e mesmo assim o dinheiro parece não te reconhecer? Respira. Hoje eu vou te mostrar por que esses métodos te prendem na superfície e como criar um elo divino com a prosperidade muda o jogo. Você para de caçar dinheiro e passa a ser reconhecido por ele. Vamos encarar a raiz. A maioria dos métodos populares te coloca para insistir no resultado, não para mudar a relação com a energia da prosperidade. 1. Pensar positivo sem vínculo vibracional. Pensamento ajuda, mas sem vínculo interno, vira faísca que apaga. Você acredita por alguns dias e volta ao padrão. Por quê? Porque não houve laço entre sua identidade e a prosperidade, só um flerte. 2. Ignorar lealdades ancestrais. Existe um voto silencioso que muita gente carrega. Não vou ter mais do que minha família teve. A mente pede abundância, o corpo vibra culpa, a culpa vence, e você se sabota sem perceber. 3. Súplica no lugar de decreto. Rezar pedindo cria distância. Eu aqui, a bênção lá. O decreto em fé, que Florence reforça, parte do princípio: eu e a fonte somos da mesma natureza. O verbo vira lei. 4. Ritual sem coerência corporal. 1000 práticas com o sistema nervoso em alerta e Kameshna freio de mão puxado. Sem sensação de segurança, o campo lê, perigo de crescer, e te puxa de volta. A mentira vendida. Se não aconteceu, você não desejou o suficiente. A verdade, você desejou, sim, mas aplicou a força no lugar errado. Não é sobre querer mais, é sobre conectar seu campo ao da prosperidade, criando um elo estável. É nessa conexão que décadas de falta começam a perder força. O que você vai aprender hoje é um protocolo simples, inspirado nas chaves de Florence, para criar um elo divino com a prosperidade. Ele atua em 3 camadas. Verbo-chave, decreto limpo. Linguagem precisa que encerra lealdades de escassez e convoca a ordem da abundância. Gesto-sinal, corpo. Um ajuste físico que diz ao seu sistema nervoso: é seguro prosperar. Âncora de vínculo, campo. Uma imagem, respiração que sela o relacionamento com a prosperidade como presença viva, não ideia distante. Quando isso encaixa, 3 efeitos surgem. 1. Some a culpa de receber e cobrar. O laço troca de mão. 2. Começam as microsincronicidades. Desbloqueios, clientes, dívidas quitadas. 3. A paz ativa entra em cena. Você age sem desespero, com direção. Florence não escondia por vaidade. Ela sugeriu nas entrelinhas porque essa chave pede maturidade emocional. Hoje, você vai receber a versão aplicável, sem misticismo vazio, com passo a passo que sela. Florence Scovel Shinn repetia: a palavra bem colocada limpa o caminho. Só que, para ela, fé não era grito, era lembrança. A estrutura é clara: intenção, plus verbo, plus ato de autoridade amorosa. Quando você declara em alinhamento, não convence o universo. Você lembra quem é, e o campo responde em coerência. O elo divino nasce exatamente nesse ponto. Você olha a prosperidade sem medo, sem culpa, e afirma: eu pertenço ao fluxo. A partir daí, não é sobre atrair, é sobre permitir o retorno do que sempre foi seu por natureza. Se você está pronto para criar esse vínculo, comente Elo Divino Ativo. Se é novo, por aqui, inscreva-se. Vamos resgatar as chaves que Florence deixou nas entrelinhas. Se isso já acendeu algo em você, escreva: Universo, eu estou pronto para selar esse campo agora. Antes de te guiar no protocolo do elo divino, você precisa reconhecer os 3 erros mortais que sabotam qualquer tentativa de prosperar, inclusive de quem sabe tudo sobre manifestação. No próximo bloco, eu te mostro um por um, e você provavelmente vai se enxergar neles. Se você chegou até aqui, é porque em algum momento da sua vida já se perguntou: por que parece que a prosperidade passa perto, mas nunca para?
Você tentou mentalizar, fez afirmações, acreditou de verdade e mesmo assim a conta não fechava. Mas sabe de uma coisa? Não é sua culpa. Você foi treinado a buscar a abundância com a ferramenta errada. Florence dizia que a escassez não é falta de dinheiro, é falta de alinhamento vibracional com a fonte. E a maioria das pessoas foi ensinada a resolver isso na força, tentando consertar fora o que só se cura dentro. A boa notícia é que não tem nada de errado em você. O que existe são 3 armadilhas invisíveis, 3 erros silenciosos que repetimos sem perceber e que cortam o fio da conexão com a prosperidade todas as vezes que ela tenta chegar. Vamos falar deles agora. Esse é o mais comum e o mais traiçoeiro. O laço com a falta é criado quando, mesmo querendo crescer, você ainda vibra fidelidade ao passado. É quando sua alma diz, quero prosperar, mas o corpo responde, não posso deixar ninguém para trás. Sem perceber, você se mantém emocionalmente vinculado ao sofrimento de quem veio antes. Pais, avós, famílias que sobreviveram com escassez, medo ou culpa por ter. Você repete padrões não por escolha, mas por lealdade inconsciente. E o resultado é simples. Você ganha, mas perde. Recebe, mas se culpa. Sobe, mas se sabota. O laço da falta puxa de volta cada vez que você tenta andar. E Florence alertava: enquanto o medo for mestre, a fé será serva. Por isso, o primeiro passo é cortar esse laço com amor, não rejeitando sua origem, mas liberando o juramento de que precisa sofrer para pertencer. Esse é o erro espiritual mais sutil. Florence dizia que muita gente reza com medo disfarçado de fé. É aquela oração que começa com esperança, mas termina em desespero. Você fala com Deus, mas a vibração é de pedido desesperado e não de lembrança divina. E o universo não responde às palavras, responde à frequência. Pedir é afirmar ausência. Decretar é afirmar presença. E o campo entende exatamente o que você emite. Quando você diz, Senhor, me ajuda, eu preciso de dinheiro, o que o campo capta é falta, medo, urgência. Mas quando você diz com autoridade, eu sou parte da abundância divina, o campo se reorganiza em coerência e as respostas começam a vir. Florence chamava isso de fé falada com autoridade amorosa. É a oração de quem lembra, não de quem implora. Esse é o erro que Florence mais alertava, e talvez o mais esquecido, a tentativa de manifestar somente com a mente. Você já percebeu que pode repetir 1000 frases de prosperidade, mas o corpo continua tenso, preocupado, com o coração apertado? Isso acontece porque a mente até acredita, mas o corpo ainda vibra alerta. E quando o corpo não confia, o campo trava. O corpo é o altar da manifestação. Não dá para decretar abundância com os ombros duros de medo. Não dá para chamar o dinheiro enquanto o peito fecha. Florence dizia que o corpo precisa ouvir a oração junto. Respirar, sentir, estar presente. É assim que a palavra ganha forma. A fé que não desce para o corpo vira teoria. Mas a fé que é sentida vira realidade. Mas Florence não parou por aí. Ela descobriu que existe um elemento oculto, um tipo de assinatura vibracional que, quando é ativada, transforma qualquer oração em um laço real com a prosperidade. E foi exatamente isso que mudou a vida de uma mulher chamada Evelyn, em apenas 7 dias. No próximo bloco, eu vou te contar a história dela. O nome dela era Evelyn, 41 anos, mãe solo de uma adolescente e dona de um pequeno ateliê de costura nos Estados Unidos. Durante anos, Evelyn acreditou em tudo que ouviu sobre prosperidade. Ela escrevia afirmações no espelho, lia livros sobre mentalização e repetia: sou próspera, sou abençoada. Mas por dentro, sentia um peso estranho, uma mistura de medo e culpa. Toda vez que começava a prosperar, algo acontecia. Um concerto inesperado, uma cliente que sumia, uma despesa que aparecia do nada. Era como se a vida dissesse: você pode ganhar, mas não pode manter.
Evelyn não era preguiçosa, nem desorganizada. Ela só não entendia por que o dinheiro escapava pelas frestas invisíveis. Até que um dia, ao limpar o ateliê, encontrou um livro antigo de capa gasta, deixado por uma cliente há meses. Na capa, lia-se O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, Florence Scovel Shinn. Curiosa, ela começou a ler sem grandes expectativas. Mas em uma das páginas, uma frase a fez parar. A palavra bem colocada limpa o caminho do passado. Evelyn não sabia explicar, mas algo se acendeu dentro dela. Naquela noite, deitou mais tarde do que o normal. E em vez de orar pedindo, falou com a prosperidade como se fosse uma pessoa viva. Disse: "Se há algo entre nós, me mostre. Se eu herdei o medo, eu o libero com amor. Eu aceito estar em paz com o dinheiro." Ela dormiu chorando, mas foi um choro leve, como quem limpa um cômodo velho. Nos dias seguintes, algo curioso aconteceu. As mesmas clientes que haviam desaparecido voltaram com novos pedidos. Uma dívida antiga foi paga e, de forma inesperada, uma mulher ligou oferecendo parceria para expandir o ateliê. Evelyn não entendeu como, mas sentia. Não era coincidência. Era como se, pela primeira vez, ela tivesse parado de correr atrás e o dinheiro tivesse encontrado o caminho de volta. O que Evelyn fez, sem saber, foi ativar a primeira camada do elo divino. Florence chamava isso de o laço da lembrança. É o momento em que você deixa de pedir ajuda ao universo e começa a se reconectar como parte dele. Ela não usou frases prontas, nem rituais complicados. Ela apenas mudou o tom da relação. Parou de tratar o dinheiro como algo distante e passou a falar com ele como quem fala com um amigo que ficou muito tempo sem visitar. Florence dizia: "A prosperidade é uma personalidade viva. Ela se aproxima de quem a trata com amor, não com medo." O segredo está no vínculo emocional, não nas palavras. É o sentimento de reconciliação, o ponto exato onde a culpa dá lugar à gratidão. Evelyn acessou isso intuitivamente, mas Florence sabia que existia uma segunda camada, bem mais poderosa, que tornava essa reconexão permanente. E é essa segunda camada que eu vou te revelar mais à frente. Mas antes, precisamos entender a mecânica por trás dessa transformação. Por que algumas palavras geram poder e outras se perdem no ar? Por que certas pessoas parecem falar e acontecer? Florence estudou isso com profundidade e descobriu que existe uma estrutura vibracional oculta por trás da fala, do corpo e da fé. E quando essa estrutura se alinha, o campo obedece. Existe uma diferença entre falar sobre prosperidade e vibrar prosperidade. E Florence entendia essa diferença como ninguém. No próximo bloco, eu vou te mostrar a mecânica oculta do elo divino, o motivo científico e espiritual que faz essa oração criar laços com a energia do dinheiro. Prepare-se, o que vem agora vai mudar a forma como você entende o verbo manifestar. Imagine um rei em seu trono, governando um reino vasto. Quando ele deseja algo, ele não suplica, ele decreta. Ele sabe que o reino inteiro responde à vibração de sua voz. Agora pense, e se a sua mente fosse esse rei e seu corpo o reino? Cada célula, cada emoção, cada pensamento são súditos fiéis, mas confusos quando o rei duvida. Florence Scovel Shinn dizia: "O verbo falado em fé é a ordem do espírito." Quando você fala com autoridade espiritual, sem medo, sem pressa, o campo se organiza, como o reino que entende o comando do rei. Mas quando fala pedindo, chorando, sem crer, o reino entra em caos. É por isso que a oração de Evelyn funcionou. Ela não implorou, ela recordou. E o dinheiro, como energia obediente, respondeu ao chamado da lembrança. Florence chamava isso de lei da harmonia vibracional, onde o comando certo, dito no tom certo, reorganiza tudo ao redor. Hoje, a ciência começa a traduzir o que Florence intuía há 100 anos.
Estudos mostram que o coração emite um campo eletromagnético 60 vezes mais forte que o do cérebro. Quando mente e emoção vibram em sintonia, isso é chamado de coerência cardíaca, o corpo inteiro entra em harmonia e começa a emitir um padrão estável de energia. Agora, imagine esse campo coerente sendo alimentado por uma frase de fé, um decreto amoroso, como os que Florence ensinava. Essa vibração não fica dentro de você. Ela se propaga, literalmente, para o ambiente. Ela muda a densidade energética ao seu redor, criando caminhos para o dinheiro, oportunidades e pessoas certas se aproximarem. Não é mágica, é ressonância. Você se torna um transmissor que envia uma nova frequência. E, por sintonia, o que vibra igual começa a te reconhecer. Por isso Florence dizia: nada pode resistir a uma alma que se lembra de quem é. Quando você ora com corpo, mente e emoção alinhados, o universo entende o comando como uma lei natural, não um pedido aleatório. Florence sabia que essa prática exigia preparo emocional, porque quando você começa a criar um elo vibracional com a prosperidade, o inconsciente reage. A culpa aparece, a mente duvida, o medo fala mais alto. E é aí que a maioria desiste, achando que não está funcionando. Mas, na verdade, está. Essas resistências são as correntes ancestrais sendo expostas. São memórias antigas tentando manter o padrão de sobrevivência que antes era útil, mas agora só te limita. Por isso, Florence nunca dizia para lutar contra o medo. Ela ensinava a acolher com amor, porque o acolhimento é o que desativa a resistência. É como dizer para o próprio inconsciente: eu te entendo, mas não preciso mais desse padrão. Pode descansar. Esse é o ponto em que o campo se abre e a oração passa a agir com força total. E você, que chegou até aqui, já está vibrando nessa frequência de prontidão. A revelação que vem agora vai desafiar tudo o que você acredita sobre dinheiro e espiritualidade. Florence deixou pistas soltas em seus escritos, e hoje nós vamos juntá-las pela primeira vez. O que vem a seguir é a chave do elo divino, o segredo que transforma o verbo em vínculo e o vínculo em prosperidade real. Respire, o portal está prestes a se abrir. Respira fundo, porque agora chegamos ao ponto em que a mente tenta entender, mas é o coração que precisa sentir. O que Florence descobriu não era um simples ritual de prosperidade. Era um ato de reconciliação entre você e o fluxo da vida. Um reencontro vibracional com algo que nunca deixou de estar aí, mas que você esqueceu como acessar. Estamos a segundos da revelação completa do elo divino com a prosperidade. Mas antes eu preciso te preparar para o que vai acontecer quando você ouvir essas palavras. Porque o seu corpo pode reagir. Arrepio, choro, calor, calma profunda. E tudo isso é o campo reconhecendo a frequência original. Florence dizia que quando a alma ouve a verdade, ela se expande. Mas para a mente, isso pode soar simples demais. E é exatamente por isso que muitos desistem na porta do milagre. Sua mente vai tentar te proteger, vai sussurrar. E isso é simples demais, não pode ser assim. Mas Florence alertava. A mente humana ama complicar o que o divino fez simples. O ego não suporta perder o controle. Ele quer um plano, um método, uma sequência. Mas o elo divino não é sobre controle, é sobre lembrança. Lembrar que você e a prosperidade nunca estiveram separados. A escassez foi apenas uma história contada por gerações cansadas, que confundiram humildade com limitação. Por isso, quando você ouvir as palavras que Florence deixou, pode sentir resistência, sono, impaciência. Mas respira e fica. Porque essa é a parte em que o antigo padrão começa a se dissolver. O medo está saindo do comando e a alma está assumindo o leme. Ela também dizia: o poder vem no silêncio da aceitação, não no ruído da dúvida. Então, se você sentir vontade de chorar, sorrir ou simplesmente fechar os olhos, permita. Não é fraqueza, é libertação.
Agora, antes da revelação, feche os olhos. Respira devagar, sem pressa. Perceba o ar entrando e saindo. O corpo começa a entender o que está prestes a receber. Não é uma oração comum, é uma chave vibracional. Ela não serve para atrair algo que você não tem, mas para reativar o que sempre foi seu. Florence dizia que a fé não precisa de força, precisa de acesso. E o acesso se abre quando há entrega. Entregar não é desistir, é soltar o medo de controlar o invisível. Você não está prestes a aprender mais uma técnica. Você está prestes a lembrar de um idioma antigo, o idioma da criação. E é ele que vai te reconectar ao fluxo divino da prosperidade. Se você sente um calor leve nas mãos, uma vibração diferente no peito, um arrepio na nuca, é o campo se ajustando. Você está pronto. O que vem agora é o coração do ensinamento de Florence Scovel Shinn. A oração completa que sela o elo divino e dissolve séculos de falta. Fique comigo. A próxima respiração pode mudar a sua história. Agora, feche os olhos por um instante e apenas respire. Não há nada que você precise fazer. Apenas sentir. Sinta o ar entrando, o peito se abrindo, o corpo relaxando. Permita-se estar aqui, completamente. Florence dizia que a fé não é barulho, é silêncio que confia. Para receber o que vem agora, você não precisa de esperança nem de desespero, precisa de presença. A esperança olha para o futuro, o desespero tenta fugir do passado, mas a fé vive no agora. Quando você está presente, o campo te ouve. E quando o campo te ouve, o verbo se cumpre. O elo divino não é um truque mental, é um estado de coerência. Coração, mente e corpo dizendo a mesma coisa. E quando isso acontece, a prosperidade reconhece sua assinatura vibracional. Ela te encontra. Se nesse momento a sua mente tenta dizer, isso é simples demais, não vai funcionar para mim, ou meu caso é diferente, agradeça a voz e respire. Essa voz é antiga. É o eco de quem te ensinou que tudo o que é sagrado precisa ser difícil, doloroso e distante. Mas Florence dizia, o divino é simples, o complicado é humano. Você não precisa provar seu valor para ser abençoado. Não precisa merecer, precisa lembrar. O elo divino é o ato de lembrar o que você sempre foi, um canal legítimo da abundância divina. Se surgir medo, acolha. Se vier culpa, abrace. Nada precisa ser empurrado para longe. Você não está lutando contra a falta, está reconciliando-se com a prosperidade. Diga em silêncio, eu escolho ser um com o fluxo da vida. Eu libero o medo de ter, eu libero o medo de ser. Sinta as palavras caindo dentro de você como chuva leve sobre terra seca. Aos poucos, o solo começa a respirar de novo. Agora, coloque a mão direita sobre o coração. Sinta o calor da pele. Perceba o ritmo da sua respiração. Florence ensinava que o corpo é o alta-voz da alma e que toda oração precisa ser sentida fisicamente para ganhar forma. Então, com a mão no peito, diga mentalmente, eu estou seguro para receber. Sinta o corpo respondendo. Talvez venha um arrepio, um calor ou apenas um suspiro mais profundo. Isso é o seu sistema nervoso dizendo, é seguro prosperar. Agora, imagine uma luz dourada saindo do seu coração. Essa luz se expande, atravessa o tempo e toca todos os que vieram antes de você. Pais, avós, bisavós. Eles estão ali, te olhando. E você diz, com amor, eu encerro o ciclo da falta. Eu honro cada um de vocês. Mas daqui para frente, o amor se expressa em abundância. Essa é a limpeza ancestral. Você não está rejeitando sua história. Está curando o padrão que ela deixou. Agora você está pronto. O corpo entende. A mente silenciou. O campo te reconhece. O que vem a seguir não é apenas uma técnica. É a chave vibracional que Florence chamava de o elo divino com a prosperidade. Um decreto de reconciliação entre você e o fluxo da vida. Respire fundo. A revelação começa agora.
Florence Scovel Shinn dizia: quando a palavra nasce do amor, até as paredes respondem. O elo divino com a prosperidade é mais do que uma oração. É um ato de lembrança vibracional, o instante em que você e a energia do dinheiro se reconhecem como parte da mesma fonte. A oração completa é assim: eu e a prosperidade somos um só espírito. O fluxo divino me atravessa e se multiplica através de mim. Eu abençoo a riqueza em todas as suas formas e permito que ela me sirva com amor e propósito. A antiga escassez é dissolvida na luz. Assim é. Essas palavras são o código, mas o poder real está na forma como você as fala, devagar, sentindo o corpo abrir, deixando cada frase ecoar como se o universo estivesse ouvindo através do seu peito. 1. Quando fazer? De manhã, antes de olhar o celular, ou à noite, antes de dormir. Esses são os momentos em que a mente está mais receptiva. 2. Postura. Sente-se com a coluna ereta. Coloque a mão direita sobre o coração e a esquerda voltada para cima. Gesto de receber. 3. Respiração. 3 respirações profundas. Na inspiração, imagine uma luz dourada entrando pelo topo da cabeça. Na expiração, solte qualquer sensação de peso, culpa ou dívida. 4. O verbo. Repita as frases em voz baixa, sentindo a vibração sair do peito. Não apresse. Cada palavra é uma semente energética. 5. Visualização. Enquanto fala, imagine um fio dourado conectando seu coração ao centro do universo. Desse fio, uma luz desce até suas mãos, formando um círculo de fluxo contínuo, entrada e saída. Você não segura o dinheiro, você o deixa circular. 6. Encerramento. No fim, diga mentalmente: eu entrego e confio. Depois, fique em silêncio por 30 segundos. Não espere nada. Apenas sinta a paz do campo reorganizando o que precisa. Florence ensinava que o silêncio pós-verbo é a parte mais poderosa da oração, porque é nele que a energia se instala. Use esse ritual por 7 dias seguidos. Mas se quiser transformar sua vibração de forma permanente, faça dele um hábito diário. A prosperidade ama constância. Vamos fazer juntos agora. Respire, feche os olhos, coloque a mão no coração. Em voz baixa ou mentalmente, repita: eu e a prosperidade somos um só espírito. Sinta o corpo relaxar. O fluxo divino me atravessa e se multiplica através de mim. Visualize essa luz dourada se expandindo. Eu abençoo a riqueza em todas as suas formas. Pense no dinheiro, nos amigos, nas oportunidades. Tudo é energia em movimento. Permito que ela me sirva com amor e propósito. Perceba a diferença entre servir ao dinheiro e ser servido pela abundância. A antiga escassez é dissolvida na luz. Sinta leveza no peito. É o fio ancestral se desfazendo. Assim é. E apenas respire. Fique aí por alguns segundos. Sinta o corpo mais leve. É assim que a prosperidade reconhece o seu campo, pelo tom de paz que você emite. Se você sentiu calor, emoção ou paz durante a prática, comente: o elo está ativo. Se essa revelação tocou algo em você, curta o vídeo e escreva: Universo, eu estou pronto. E se essa prática valeu mais que qualquer curso, use o Super Thanks para honrar o legado de Florence Scovel Shinn e manter viva essa mensagem. Mas a oração é só o início. Florence deixou variações desse mesmo elo, algumas voltadas para a cura emocional, outras para a prosperidade imediata. No próximo bloco, eu vou te ensinar como integrar essa prática no seu dia a dia, adaptar para diferentes situações e manter o campo da abundância sempre aberto. Agora que você conhece a oração completa, o próximo passo é transformá-la em parte do seu ritmo de vida. A prática não é sobre decorar palavras, e sim sustentar a vibração que elas criam. Pense no elo divino como um fio de luz entre você e a prosperidade. Cada vez que você repete a oração, esse fio se fortalece. E quanto mais estável ele fica, mais fácil é perceber as sincronicidades.
De manhã, antes do celular, repita apenas a primeira linha. Eu e a prosperidade somos um só espírito. Isso já define a vibração do seu dia. Durante o dia, quando sentir preocupação, coloque a mão no coração e diga: o fluxo divino me atravessa. Isso reequilibra o campo e desfaz a tensão. À noite, antes de dormir, fale a oração completa e imagine uma luz dourada envolvendo sua casa, seus negócios e sua família. É nesse instante que o campo se reprograma enquanto você dorme. Florence dizia: repetição com sentimento transforma a energia em substância. Por isso, não se trata de quantas vezes você fala, mas de como você sente cada palavra. Florence deixou várias formas de aplicar o mesmo princípio, dependendo do que você deseja manifestar. Para desbloquear prosperidade imediata, eu libero toda a resistência ao fluxo do dinheiro. O bem me encontra com facilidade e alegria. Use quando precisar resolver algo urgente, contas, oportunidades ou parcerias, para restaurar o equilíbrio emocional e a paz interna. Eu abençoo o passado e libero o medo. O amor me guia com segurança para a abundância. Essa variação trabalha as emoções presas que bloqueiam o fluxo. Ideal para momentos de culpa, comparação ou sensação de escassez. Para reprogramar sua linhagem familiar, eu honro meus ancestrais e liberto nossa história de falta. A abundância agora é a nova herança. Faça essa quando sentir peso na família, conflitos financeiros ou repetições geracionais. Cada uma dessas variações é uma frequência. E quanto mais você pratica, mais seu campo se ajusta a ela. O segredo não é trocar de oração, é habitar o estado que ela desperta. Se você não sentir nada nas primeiras vezes, tudo bem. O silêncio também é resposta. O campo está te ouvindo, só está ajustando a frequência. Se durante a oração surgir emoção, choro, bocejo, calor, não interrompa. Isso é liberação. Florence dizia: o corpo chora o que a alma já perdoou. Se vier resistência, faça uma pausa. Respire fundo e repita: é seguro prosperar. E se os resultados demorarem, lembre-se, o tempo da energia não é o tempo do relógio. Enquanto você pratica, o invisível está se organizando. A prosperidade não precisa ser puxada, ela precisa ser permitida. Continue, repita, sinta. Um dia, de forma inesperada, você vai perceber que a vida ficou mais leve, e isso é sinal de que o elo está ativo. Uma mulher chamada Susan, 37 anos, começou a aplicar essa oração por 7 dias. No quinto, recebeu um convite de trabalho que dobrou sua renda. Ela escreveu depois: não pedi dinheiro, pedi paz. E foi a paz que abriu o caminho para tudo o resto. Mas Florence nunca quis que você acreditasse só pela fé. Ela dizia que a verdadeira crença é aquela que o coração sente e a mente entende. Por isso, no próximo bloco, eu vou te mostrar a ciência por trás dessa técnica. Como o cérebro, o coração e o campo energético explicam o que antes chamávamos de milagre. O que você acabou de praticar não é magia, é neurociência aplicada à fé. Toda vez que você repete uma frase com emoção genuína, o cérebro entende aquilo como uma nova verdade. As conexões antigas, baseadas em medo, dívida ou escassez, começam a se enfraquecer enquanto novas sinapses são criadas. Esse processo é chamado de neuroplasticidade e é a base de toda mudança duradoura. O cérebro não diferencia o que é vivido do que é sentido com intensidade emocional. Ou seja, quando você fala "eu e a prosperidade somos um só espírito", sentindo amor, segurança e gratidão, o sistema nervoso registra isso como real. Pesquisas do HeartMath Institute comprovam que o coração emite um campo eletromagnético 60 vezes mais forte que o do cérebro. E quando mente e coração vibram em sintonia, isso é chamado de coerência cardíaca. O corpo inteiro entra num estado de harmonia e o campo energético ao redor muda. É exatamente isso que a oração de Florence faz.
Ela sincroniza a mente racional, crenças, com o campo emocional, fé viva, criando uma assinatura vibracional nova, uma que a prosperidade reconhece. A física quântica moderna mostra que o observador influencia o resultado. Tudo o que é observado com intenção e emoção altera o comportamento da matéria. Quando você declara, eu e a prosperidade somos um só espírito, você não está pedindo algo fora de você. Você está colapsando uma realidade onde essa união já existe. É assim que a manifestação acontece. O verbo, quando alinhado à emoção, gera coerência vibracional e o campo responde em simetria. Florence não usava o termo quântico, mas sabia disso de forma intuitiva. Ela dizia, a palavra falada em fé é a ponte entre o invisível e o visível. E essa ponte é real. Hoje, cientistas como Joe Dispenza, Bruce Lipton e Greg Braden comprovam que estados emocionais de amor, gratidão e fé alteram a frequência das células e reprogramam o DNA. Ou seja, a oração muda a biologia, não apenas te acalma, te refaz. Quando você pratica o elo divino, 3 movimentos acontecem ao mesmo tempo. 1. Desbloqueio neurológico. O cérebro interrompe o ciclo de escassez e cria novas conexões de abundância. 2. Coerência cardíaca. O coração gera ondas harmônicas que comunicam ao campo. É seguro receber. 3. Reordenação quântica. O campo vibracional começa a espelhar sua nova assinatura de prosperidade. Esses 3 processos formam o que Florence chamava, poeticamente, de o circuito da graça. Quando o circuito se completa, o dinheiro, as pessoas e as oportunidades que vibram igual te encontram naturalmente. Nada precisa ser forçado. É física e é fé. Esse mesmo princípio está presente nas tradições mais antigas da Terra. Nos mantras védicos, onde o som cria forma. Nos salmos bíblicos, onde a palavra é decreto. Nos cânticos indígenas, onde a voz desperta o espírito da natureza. Florence apenas traduziu tudo isso para uma linguagem prática, moderna e amorosa. Ela foi uma das primeiras a afirmar que Deus responde à vibração, não à emoção de medo. E hoje, mais de um século depois, a ciência confirma o que ela já sabia. A fé é um campo eletromagnético organizado, e quando você entra nele, a vida responde. Mas a verdadeira prova não está nos gráficos nem nos estudos. Está na transformação que acontece dentro de você. Na calma que substitui a urgência, na gratidão que chega antes do resultado. É esse estado que Florence chamava de a morada da prosperidade. E é sobre isso, o legado e o futuro dessa nova vibração que falaremos agora. O que você viveu aqui hoje não é uma simples oração. É um reencontro com a sua origem espiritual. Florence sempre dizia que prosperidade não é conquista, é lembrança. E agora você lembrou. Cada palavra que você pronunciou foi uma semente lançada em solo fértil. E nos próximos dias, você vai começar a ver sinais, alívios repentinos, coincidências improváveis, oportunidades que parecem surgir do nada. Mas nada vem do nada. Tudo vem da coerência que você gerou. Você criou um novo elo com a abundância. E isso muda tudo. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre fluidez, merecimento e segurança interna. É o retorno à vibração natural da alma, paz em movimento. Florence chamava esse estado de a respiração divina da prosperidade. Porque quando a alma respira em paz, o mundo inteiro começa a te servir em harmonia. E essa transformação não termina em você. Toda vez que uma pessoa se reconcilia com a prosperidade, sua linhagem inteira se beneficia. Pais, filhos, netos, todos sentem. Mesmo que não saibam explicar, o campo se reorganiza. Você acabou de libertar não só o seu caminho, mas também o de quem veio antes e de quem virá depois. Esse é o verdadeiro significado do elo divino. Um laço de luz que atravessa gerações e restaura o equilíbrio entre dar e receber.
E é por isso que Florence dizia: o bem que você aceita em si mesmo, o mundo inteiro agradece. Você se tornou o ponto de virada da sua história familiar. A falta não governa mais a sua linhagem. A abundância agora tem sobrenome, o seu. Se essa jornada tocou algo profundo em você, deixe aqui nos comentários. Eu e a prosperidade somos um. Essa frase sela o campo e declara ao universo que o elo está ativo. Se é a sua primeira vez neste canal, se inscreva agora. Aqui, nós não apenas falamos sobre espiritualidade, nós praticamos o reencontro com a vibração divina em cada vídeo. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que ainda acredita que precisa lutar para merecer. Talvez essa seja a semente que vai libertá-lo. E se você sente que esse conteúdo vale mais do que muitos cursos pagos, use o botão Super Thanks. É uma forma linda de honrar o legado de Florence e nos ajudar a continuar resgatando seus ensinamentos originais. Quer ir mais fundo? Torne-se membro do canal. Lá, a comunidade está aplicando essas práticas diariamente e manifestando resultados reais. Paz, prosperidade e novos caminhos. Faça parte desse círculo de luz. E se você sentiu o chamado, escreva uma última vez: Universo, eu estou pronto. Essa frase é o selo final de quem escolheu viver no fluxo da abundância divina. Florence Scovel. Shin plantou sementes de sabedoria há mais de um século. Mas essas sementes só germinam quando encontram corações prontos. Hoje, um deles foi o seu. Você não é mais a pessoa que começou este vídeo. Há um novo brilho no olhar, uma leveza no peito e uma certeza silenciosa. A falta acabou. Agora, cada passo seu carrega a assinatura vibracional da abundância. Cada respiração é um lembrete de que o universo não está te testando, está apenas se movendo junto com você. Repita comigo, em voz calma: o fluxo divino me atravessa e se multiplica através de mim. Assim é. E saiba, o elo divino está selado. A prosperidade agora te reconhece, e o universo inteiro conspira para te manter em paz e plenitude. Este é o legado de Florence Scovel Shinn. E, a partir de hoje, ele vive em você.